Para analisar alguma empresa, existem métricas ou indicadores que nos mostram se essa empresa que você está escolhendo de fato é uma empresa que caminha bem ou se é uma que dá problema atrás de problema. Então, para isso, para a gente escolher uma boa ação, as empresas têm que passar por pelo menos 3 critérios. Dentre eles, a lucratividade, a rentabilidade e o endividamento controlado. Isso porque nada adianta a gente comprar uma empresa que tem lucro, mas ao mesmo tempo tem um endividamento crescente, ou então comprar uma empresa que tem um endividamento controlado, mas a rentabilidade é muito baixa. Então por isso nós temos que considerar todos esses indicadores de maneira conjunta. Então ao final desse vídeo, você já vai ser capaz de conseguir calcular cada um desses indicadores, como analisar na empresa que você escolheu e aplicar da maneira mais coerente possível. Alô investidor, eu sou o Gabriel, analista CNPI, e antes de mais nada já deixa seu joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque toda semana eu vou compartilhar conteúdo novo e exclusivo aqui nesse canal, então não perca e já se inscreva. O primeiro desses indicadores é o da margem líquida, que nada mais é que a divisão do lucro líquido pela receita líquida da companhia, que são coisas muito diferentes. Isso porque toda empresa ou toda loja, todo restaurante, você pode aí expandir esse conceito para qualquer tipo de empreendimento, vendem tantos reais, mas no final das contas só sobra uma quantia muito menor do que de fato você vendeu. Então aqui nós temos que buscar empresas que tenham maior margem líquida possível. Eu prefiro lojas ou empresas que têm pelo menos 10% de margem líquida. Significa que em casos de crise, que em casos em que a economia vai muito mal, ou mesmo em casos que surge alguma outra concorrente, essa empresa vai conseguir reduzir um pouco sua lucratividade sem começar a operar no vermelho, sem ter prejuízo. Enquanto isso, outras empresas que têm uma margem líquida muito estreita, muito pequena, abaixo de 10%, já começam a sofrer um pouco desses efeitos. Então, caso surja outra concorrente, essas empresas vão brigar por preço. Então, aquelas que têm uma margem líquida maior, significa que ela consegue cortar mais, reduzir um pouco seu preço para não perder o cliente. Por outro lado, aquelas empresas que já têm uma margem líquida muito pequena, significa que ela não consegue cortar muito mais o seu lucro para não perder o cliente, porque se ela cortar demais, ela vai ter prejuízo, vai começar a operar no vermelho. Então o primeiro indicador é escolha margens líquidas acima de 10%. Isso porque, independente do cenário, a companhia vai continuar operando de uma maneira atraente. O segundo indicador ou métrica que nós vamos avaliar aqui é o ROI, que é o retorno sobre equity. Equity também pode ser traduzido como patrimônio líquido. E o que significa patrimônio líquido? Toda empresa tem ativos, por exemplo, ela tem os seus imóveis, seu galpão, o estoque, ela tem contas a receber, ela tem caixa, tudo isso compreende em ativos. Mas ao mesmo tempo ela tem passivos, ela tem obrigações a pagar. Ela tem seus funcionários, ela tem os fornecedores, ela tem os empréstimos no banco. Então, depois que você pega todos esses ativos, tudo que a empresa tem e honra todas as suas dívidas e obrigações, sobra o patrimônio líquido, que de fato é o quanto um acionista, o quanto um investidor tem investido na empresa, é o que sobra para o acionista. Então pensa, quanto maior o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, mais rentável vai ser a empresa. Isso porque o ROI é a divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido. Então, a partir do momento que você ou uma empresa consegue ter mais lucro pelo mesmo tanto de investimento que você teve, quer dizer que a empresa ela é mais rentável. Ela produz mais com o mesmo tanto de dinheiro que foi investido nela. Eu prefiro empresas que tenham ROI pelo menos igual a 10 ou a 15%. Lógico que quanto maior esse valor, mais próximo de uma empresa rentável você vai estar. Então percebam que esses dois indicadores, da margem líquida e do retorno sobre equity, o ROI, indicam uma existência de vantagens competitivas. Porque pensa, se uma empresa consegue vender o mesmo produto do que as outras concorrentes por um preço maior, isso significa que esses clientes, os consumidores dessas empresas, procuram justamente ela para fazer essa aquisição. Ou seja, a companhia tem toda uma marca, tem todo um nome muito mais forte do que as outras empresas, porque elas foram escolhidas ao invés das outras. Porque as empresas que possuem um alto ROI e uma alta margem líquida, justamente são as empresas que possuem vantagens competitivas frente a seus pares.
E de fato, quando a gente começa a investir, nós temos que procurar empresas que são mais fortes do que a outra. Por fim, eu gosto de analisar o indicador dívida líquida sobre EBITDA. Bom, como que calcula isso? Primeiro vamos destrinchar essa forma. O que é dívida líquida? Toda empresa tem empréstimos ou financiamento em bancos ou coisa do tipo. Essa é a dívida bruta, é tudo que a empresa deve. Só que a maioria dessas empresas também possui algum caixa. Ela tem dinheiro no banco para começar a quitar alguma dessas dívidas. Então, pegando toda a dívida que essa empresa tem, menos o caixa que ela tem para pagar já essas dívidas, isso é a dívida líquida. Então, é a subtração da dívida bruta pelo caixa da empresa. Em segundo, temos o EBITDA, que é uma aproximação ao lucro operacional da empresa. Tudo que de fato ela lucrou através de suas operações. Então, nesse caso, eu prefiro empresas que tenham dívida líquida sobre EBITDA de no máximo 3 vezes. Isso porque sinaliza que, no caso de uma empresa que tem esse indicador igual a 3, que ela vai demorar 3 anos para honrar todas as suas obrigações, todos os vencimentos de dívida. Isso é muito plausível de acontecer porque, na maioria das vezes, as dívidas têm um vencimento mais longo. Então as empresas elas não precisam pagar tudo no primeiro ano, porque só parte dessa dívida vai vencer logo já no começo. Então você tendo uma dívida líquida sobre EBITDA de 3 vezes, com um perfil de dívida mais alongado, isso não é de fato um problema para a companhia, porque ela vai continuar gerando lucro operacional à medida que os anos forem avançando. Então, ao longo de cada ano, ela já vai conseguir pagar parte das suas obrigações. Só que cuidado, se esse perfil da dívida for muito concentrado já no começo, já no primeiro ano, isso é um sinal de alerta que você deve ligar. Por quê? Se a empresa tiver um indicador desse maior do que 1 e com o perfil da dívida todo já para o primeiro ano, quer dizer que mesmo que a companhia continue gerando seu lucro operacional, ela não vai ter dinheiro suficiente para honrar com todas as obrigações. Então olhe sempre empresas que têm um indicador no máximo igual a 3 e o perfil da dívida. Perfil, quanto mais alongado, mais saudável vai ser para a empresa. E para você que já chegou até aqui, uma dica bônus. Não se limite somente ao presente da companhia. Analise todo o histórico, porque muitos desses indicadores podem ser distorcidos por efeitos não recorrentes. Então, por exemplo, às vezes uma companhia que está muito endividada vendeu algum ativo e naquele específico ano que você está olhando, ela teve uma margem líquida positiva e um ROI positivo. Mas isso nada mostra a real situação que a companhia vive. Ela pode estar enfrentando uma grave crise, ela pode estar tendo prejuízo atrás de prejuízo. Então não se limite, não fiquem aí restritos a analisar o presente da companhia. Analise todo o histórico, analise os últimos 5, 10 anos. Veja se não existe algum tipo de lucro não recorrente, como aqui comentado, com a venda de um possível imóvel ou coisa do tipo. Porque isso pode distorcer todos os indicadores e aí você vai cair numa grande cilada. O mais interessante disso é que existem sites e algumas plataformas que já calculam automaticamente todos esses indicadores que foram aqui comentados no vídeo. Então, por exemplo, entre no Suno Analytica, entre no Status Invest e entre na barra de histórico. Acompanhe todas as movimentações dessas empresas, porque assim é a maneira mais fácil da gente escolher quais são de fato as melhores empresas que tenham perfis de lucratividade, rentabilidade e endividamento controlado. Então, espero que agora, ao final desse vídeo, você já tenha aprendido quais são os principais indicadores, as principais métricas para escolher quais são as melhores ações para se investir. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui seu joinha, se inscreva no canal e me ajude. É só assim que você vai conseguir retribuir pelo meu trabalho. Te agradeço desde já e até a próxima!